Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos títulos mais fascinantes, eu diria, da teologia cristã, o Cordeiro de Deus. É uma expressão que muita gente conhece, uma imagem forte, mas a sua origem é muito mais antiga e dramática do que a maioria imagina, e é essa história que vamos explorar. Então, quando se ouve Cordeiro de Deus, o que é que vem logo à cabeça? Talvez sacrifício, pureza, algo assim, certo? Mas a verdade é que a raiz disto tudo está numa história, uma história antiga, dramática, de pura sobrevivência. Um momento vida ou morte que definiu o destino de um povo inteiro. E para entender bem o que isto significa, temos mesmo de voltar atrás no tempo. Mas não é pouco atrás, não. Estamos a falar de séculos antes do Novo Testamento. A nossa viagem leva-nos ao Antigo Egito, num tempo em que um povo vivia uma situação verdadeiramente desesperada. E é aqui que a nossa história começa. Com um problema muito concreto, muito físico: a escravidão. Vamos ver como esta situação extrema acabou por preparar o terreno para o aparecimento deste símbolo tão central. É difícil sequer imaginar uma vida inteira de trabalho forçado, de opressão constante. A liberdade não era uma opção. A identidade cultural deles estava a ser esmagada. E a esperança? A esperança era um luxo que poucos se podiam dar. A situação era, para todos os efeitos, insustentável. E quando parecia que nada podia piorar, chega ao clímax da crise. O anúncio de uma praga terrível, devastadora. A morte de todos os primogênitos da terra. E aqui é que a coisa se complica. Isto não era uma batalha que se pudesse vencer com espadas ou exércitos. Era preciso algo mais. Uma intervenção divina e muito, muito específica. E é exatamente aqui que o Cordeiro entra na história. Perante uma ameaça de morte certa, foram dadas instruções. Instruções muito, muito precisas para a proteção e, finalmente, a libertação daquele povo. Estas instruções, que encontramos lá no livro do Êxodo, eram super claras e cheias de ritual. Não era só um sacrifício qualquer, percebe? Era um ato de obediência, um ato de fé. Cada passo era absolutamente crucial. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem defeito nenhum, e o sangue tornava-se o sinal visível da proteção. E aqui está a promessa, o ponto-chave de tudo isto. A sobrevivência não tinha nada a ver com a riqueza da família ou a força da casa. Dependia de um único sinal, o sangue do cordeiro na porta. Era esse sinal, e apenas esse, que fazia toda a diferença entre a vida e a morte. E foi assim que o Cordeiro da Páscoa ficou para sempre ligado à ideia de libertação física. O sacrifício daquele animal levou diretamente à salvação do povo, salvou-os da morte e permitiu a fuga da escravidão. Mas a história deste símbolo está longe de acabar aqui. Na verdade, isto é só o começo. E agora? A narrativa dá uma volta fascinante, porque os escritos do Novo Testamento pegam neste evento e reinterpretam-no completamente. Eles argumentam que aquela escravidão física no Egito era, na verdade, um símbolo de um problema muito mais profundo, muito mais universal. E esta mudança de perspectiva é, sem dúvida, uma das ideias mais revolucionárias que moldaram todo o pensamento cristão. Ok, para entendermos o que vem a seguir, precisamos de falar de um conceito-chave: a aliança. Pense nisto, como um pacto, um acordo sagrado. A chamada Antiga Aliança, aquela que está ligada a Moisés, era basicamente o sistema de leis e rituais, incluindo os sacrifícios de animais, que definia a relação entre Deus e o povo de Israel. E é aqui que chegamos ao coração do argumento teológico do Novo Testamento. A ideia é que todos aqueles rituais da Antiga Aliança, como o próprio sacrifício do Cordeiro da Páscoa, não eram o objetivo final. Eram, na verdade, um prenúncio, uma espécie de sombra que apontava para uma realidade muito maior, algo que ainda estava para acontecer. Então, qual era o problema, a limitação deste sistema? Bem, segundo o livro de Hebreus, ele era, por natureza, temporário. Era incompleto. Pense bem, os sacrifícios tinham de ser repetidos ano após ano após ano. No fundo, eles funcionavam mais como um lembrete constante do problema do pecado do que como uma solução definitiva. E o autor de Hebreus não podia ser mais direto sobre isto. Ele diz que o sangue de animais podia até cumprir um propósito ritual,
mas nunca poderia resolver o problema fundamental, a separação espiritual. Era preciso uma solução de outro nível. Chega de sombras. Era preciso a realidade em si. E é isto que nos leva ao clímax de toda esta história. Um momento em que aquele simbolismo antigo, o do Cordeiro da Páscoa, encontra o seu cumprimento final, o seu ponto de chegada definitivo. Esta é a frase que amarra tudo. Quando João Batista olha para Jesus e diz isto, ele está a conectar séculos e séculos de história e de simbolismo num único momento. Ele não está só a dar-lhe uma alcunha nova. Não, ele está a identificá-lo como o cumprimento de tudo, daquela primeira noite de Páscoa no Egito e de todos os milhares de sacrifícios que aconteceram depois. E as ligações aqui são muito diretas, muito claras. Vejamos, o Cordeiro da Páscoa tinha de ser perfeito fisicamente. Cristo é apresentado como perfeito, imaculado, espiritualmente. O sangue do Cordeiro salvou da morte física. O de Cristo, diz a teologia, oferece redenção eterna. A libertação da escravidão no Egito vira um símbolo da libertação da escravidão do pecado. A sombra e a realidade, lado a lado. O ponto crucial aqui é este, a finalidade. É uma palavra-chave. Enquanto os sacrifícios de animais tinham de ser repetidos sem fim, o argumento teológico é que o sacrifício de Cristo foi um evento único, um evento que aconteceu uma só vez e que foi suficiente para sempre. Este ato é, portanto, apresentado como o cumprimento superior e permanente de todos os rituais antigos. Já não se trata de entrar num templo feito por homens, mas de entrar no próprio céu. E não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. A diferença é total. Então, no fim de contas, o que é que isto tudo quer dizer? Qual é o impacto final desta longa jornada simbólica? Basicamente, tudo se resume a dois conceitos que estão completamente ligados: redenção e reconciliação. Podemos pensar nisto assim: a redenção é a libertação, é como a fuga do Egito, é ser resgatado da escravidão. Por outro lado, a reconciliação tem a ver com o relacionamento, é sobre consertar a ligação que estava quebrada com Deus e, assim, permitir um recomeço. Portanto, em resumo, o que vimos aqui foi uma progressão. Uma história que começa com um cordeiro a salvar um povo da morte física e da escravidão e que culmina no Cordeiro de Deus, que é apresentado como a solução para a morte espiritual e a libertação do pecado para toda a humanidade. É a história de uma solução temporária que apontava desde o início para uma solução definitiva. E tudo isto deixa-nos com uma questão final para refletir. Independentemente da fé ou da crença de cada um, é impressionante ver como este símbolo que nasceu no meio de uma crise no Antigo Egito evoluiu ao longo de milhares de anos para se tornar numa das ideias mais centrais da fé cristã. É um testemunho incrível do poder que os símbolos têm, o poder de carregar significados profundos através do tempo e das gerações.